Está precisando tirar o fundo de uma foto em segundos e deixar só o produto ou pessoa? Vou te mostrar o jeito mais rápido no Photoshop. Primeiramente, seja bem-vindo ao canal Cursalha e nesse vídeo eu vou mostrar 3 formas de remoção de fundo de forma rápida e precisa. Iniciando com a imagem desse garoto, podemos notar um fundo azul nela. Quando temos cores mais monocromáticas de fundo, sem muitas variações ou paisagens, o Photoshop consegue realizar uma remoção de fundo automática que entrega um ótimo resultado. Para que seja possível esse ajuste, eu preciso desbloquear a minha camada atual. Então eu posso dar um clique duplo aqui sobre a camada plano de fundo, clicar no botão OK e a camada é desbloqueada. Localizando então o painel Propriedades, eu posso usar aqui o scroll do mouse para visualizar aqui os botões na opção Ações Rápidas. E então eu posso clicar no botão Remover plano de fundo. Após alguns segundos, o resultado apresentado foi bem interessante. Porém, em determinadas situações, poderá haver alguns erros, como nesse local aqui, abaixo do pé do garoto. Podemos ver que o programa removeu uma parte do skate e foi removida de forma indesejada. Então, realizando pequenos ajustes, usando, por exemplo, a ferramenta pincel e a cor branco como cor de primeiro plano, eu posso passar aqui o pincel nessa região. Esse ajuste ele só é possível com a ferramenta pincel, porque ao trabalhar com a remoção automática de fundo, o programa cria uma máscara sobre a camada e quando se escolhe a cor preto, e quando se aplica a imagem, ela remove trechos selecionados. E de maneira inversa, quando se aplica a cor branco como cor de primeiro plano, ela revela partes da imagem de fundo, ok? Então, por conta disso, foi possível revelar aqui a parte que o programa removeu de forma indesejada. Então, toda imagem que possui um fundo transparente, ela deve ser salva no formato PNG para que esse ajuste seja mantido. Então, para isso, eu posso vir até o menu Arquivo aqui no topo, clicar na opção Exportar e vir aqui na opção Exportação Rápida como PNG. Então, aqui basta escolher o local em seu computador que você quer salvar a sua imagem. Eu vou manter a própria área de trabalho e vamos manter também esse nome Garoto para nossa imagem salva. Ok? Então, vou descartar essa imagem. E a próxima imagem que vamos trabalhar será esta aqui, imagem modelo. Note que há também uma cor mais sólida e monocromática de fundo nessa imagem, porém o cabelo cacheado aqui da nossa modelo, ele acaba dificultando a remoção de fundo automática feito pelo programa. Podemos conferir essa remoção automática desbloqueando aqui novamente a camada plano de fundo e aplicando novamente a remoção de plano de fundo. Então aqui, automaticamente, né, é feita a remoção e o programa apresenta, né, um resultado bacana, um resultado aparentemente bom. Porém, se adicionarmos aqui uma cor sólida ao fundo dessa imagem, podemos ver que existe aqui ainda uma grande parte, né, uma tonalidade de fundo na cor azul que ficou ainda dessa imagem. Então nós podemos refinar, né, o recorte dessa imagem, aprimorando ali o recorte do cabelo de uma outra maneira. Então eu posso aqui inicialmente deletar, né, essa camada de fundo. Nós podemos até desfazer as ações
retornando aqui a imagem de origem novamente. E aí, utilizando uma das ferramentas de seleção, como essa letreiro retangular, por exemplo, eu posso ativar aqui o botão selecionar e mascarar. Então aqui a imagem já ficou com uma seleção vermelha, pois está usando o ajuste sobrepor aqui nesse botão visualizar. E também a cor vermelha como cor de referência. Então, usando agora a ferramenta seleção rápida, nós vamos fazer aqui uma seleção sobre toda a modelo. Basta clicar e arrastar. Não se preocupe ainda com a seleção do cabelo, ela deve ficar inicialmente assim. Agora, com a segunda ferramenta, a ferramenta de refinar borda, pincel para refinar borda, nós podemos clicar nessas regiões que ficaram ainda com esses tons em azul. Então, vamos aplicar aqui e clicando e arrastando eu posso ir preenchendo aqui essa cor. Aos poucos nós vamos selecionando todas essas partes que estão em azul. Bacana. Feita então essa seleção, nós podemos clicar no botão OK. Como você pode ver, o programa já consegue um resultado um pouco melhor. Vamos eliminar também esse tom azul aqui no cantinho do lado do braço da modelo. Posso ativar a ferramenta varinha mágica, né, e clicar nessa região, e depois, com a seleção feita, eu posso pressionar a tecla Delete. Para remover essa seleção realizada, é só pressionar a combinação de teclas Ctrl D. E assim como no outro exemplo, o programa também apresenta, né, essa máscara sobre a minha camada. Então, basicamente, ele usa a mesma regra daquela remoção de fundo que vimos anteriormente. E embora pareça, né, que a nossa remoção de fundo teve um bom resultado já em relação ao anterior, adicionando novamente aquela camada de cor sólida sobre o fundo da imagem, nós podemos ver que ainda existem alguns resquícios, né, daquele tom azul. Então, para corrigir isso, eu vou realizar novos ajustes. Antes, eu só vou escolher aqui um tom diferente, o tom do nosso fundo aqui dessa imagem. Vou escolher aqui um tom de vermelho, assim está bacana. E aí, utilizando a tecla Ctrl, eu vou clicar dentro da máscara dessa camada para criar aqui uma seleção. E agora, selecionando também essa camada aqui de máscara, eu vou clicar com o botão direito, né, com a ferramenta de seleção ativa, eu vou clicar com o botão direito nessa seleção e vou selecionar ela de maneira inversa. Então agora, ao invés de selecionar a modelo, eu selecionei toda essa parte de fundo que está atrás dela. Utilizando a ferramenta borracha, com essas especificações, nós vamos aplicar ao redor dessa seleção em volta aqui do cabelo da modelo. Com isso, nós eliminamos todas essas sombras mais clarinhas que ficaram ao redor do cabelo da nossa modelo. Eu posso repetir esse processo também clicando sobre a camada original aqui da nossa imagem e aplicar também a ferramenta borracha dessa maneira. Então, feita aqui a aplicação sobre as duas camadas, né, a camada da máscara e a camada da imagem de origem, eu posso remover essa seleção. Ao invés de usar as teclas Ctrl D, dessa vez eu vou usar aqui a opção cancelar seleção. Então aqui já tem um resultado bem mais interessante em relação àquele resultado anterior. Vamos dar aqui
uma refinada, né, neste local. E aqui nós temos um resultado mais limpo, né, do efeito aplicado. E para refinar ainda mais essa edição, eu posso aplicar uma nitidez maior sobre o cabelo da nossa modelo. Posso utilizar aqui a ferramenta nitidez. E aí, com essas especificações, eu aplico aqui nessa região. Podemos usar também a ferramenta super exposição. Ela vai trazer um pouco mais de sombra para o cabelo da modelo. Então, nessas áreas aqui de fora, que está um pouco mais claro, nós podemos aplicar aqui de maneira bem sutil. Bacana. Então, com isso, nós temos um resultado bem legal. Se eu quiser também, eu posso clicar nessa camada de cor de fundo. E aí, utilizando aqui a barra, né, de cores, eu posso ir descendo aqui entre os tons para você ver que, independente da cor que é usada como cor de fundo, a imagem oferece aqui um bom resultado sobre o recorte do cabelo da nossa modelo. Então, se eu quiser também deletar essa camada de fundo, eu mantenho aqui com a imagem da modelo, com o recorte feito, e eu posso usar qualquer fundo aqui sobre essa imagem que vai chegar sobre um bom resultado. E assim como salvamos a imagem do garoto, nós vamos salvar também essa imagem, fazendo aqui uma exportação rápida no formato PNG. E eu vou manter também a área de trabalho selecionada, utilizando aqui o mesmo nome. Ok? Então, abrindo agora as imagens caneca e cubo, eu posso continuar praticando algumas opções de remoção de fundo. Com a imagem caneca ativa, veja que o painel de ajustes rápidos apresenta a opção Selecionar objeto. Clicando aqui, o programa já faz a seleção de toda a caneca de maneira automática. Mesmo que ela tenha, né, um fundo variado, diferente dos outros modelos que utilizamos, o recurso acaba funcionando bem nessa situação, porque a caneca possui cores mais bem definidas. Com a caneca selecionada, podemos inverter, né, essa seleção. Basta selecionar aqui uma das ferramentas de seleção. E então eu posso pressionar Delete com a camada desbloqueada para fazer aqui a remoção do fundo dessa imagem. Vamos descartar também essa imagem utilizada aqui como exemplo. E agora, utilizando a ferramenta caneta, vou explicar como fazer uma seleção manual, porém mais precisa de um objeto. Então, essa seleção é indicada quando a ferramenta de seleção automática não oferece um bom resultado. Para criar uma seleção, é só ir clicando nos pontos da imagem e a cada ponto criado é criado também uma linha que liga um ponto ao outro. Em objetos geométricos como esse cubo, a seleção é bem tranquila. E ao finalizar todo o contorno dessa imagem, basta clicar com o botão direito nessa seleção e escolher a opção Criar seleção. Posso clicar em OK e o programa já exibe o objeto selecionado. A ferramenta caneta também pode criar seleções curvas e desenhar vetores a partir de contornos e preenchimentos. Vamos desbloquear essa camada plano de fundo e remover também o fundo dela, utilizando aqui a opção Selecionar Inverso. Basta pressionar Delete
e o fundo novamente é retirado da imagem. Vamos cancelar a seleção e eu posso também salvar essa imagem. Perfeito? Então vamos sair aqui do programa Photoshop agora. E acessando aqui a minha área de trabalho, eu tenho acesso aos arquivos que foram salvos. E clicando duplo sobre eles, eu posso visualizar as imagens já com o fundo removido. Bacana? Espero que tenha gostado desse conteúdo e se gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Siga o canal também para ficar por dentro das novidades. Ursália, você em evolução.